Isso, a Cleópatra se casou com o irmão e o irmão dela era fraco politicamente e ela era genial. Todo mundo fala da Cleópatra, aquela coisa, a Cleópatra dormia com um monte de gente, não sei o quê. Mas, na verdade, a Cleópatra era genial. Ela falava 9 Pode falar um idiomas. pouquinho da Cleópatra? Se tivermos a Pode falar um Cleópatra pouquinho aí, da Cleópatra? Ah, então vamos. vamos falar. Eu gosto dela. E ela era bonita mesmo? A gente tem uma imagem dela que não parece que ela era tão bonita Porque assim. sempre né, nos filmes, nas coisas, Ela ela é é bonita, linda, poderosa. Não parece, mas assim, preto escorrido, né? o que parece é que ela tinha uma presença tão forte, tão poderosa, que ela era linda por causa disso. Poder. Ela falava 9 idiomas, ela produziu centenas de pergaminhos de filosofia, que estavam na Biblioteca de Alexandria, que foram queimados, infelizmente. Ela era uma ótima diplomata, ela manteve o Egito livre de Roma até a morte dela. O Egito vira uma colônia romana quando ela morre. E o Porque até fracote então... do marido dela, o que deu? Né, ninguém nem sabe muito pouca coisa sobre ela ele. continuou esse casamento Continuou até o fim. Mas ela tinha vários amores. Tinha, porque aí era o mesmo esquema de faraó. Ela era rainha, ela tinha vários amores. Tanto é que ela vai lá, ela tem um caso com Júlio César, onde ela tem um filho. Aquilo é real. Aquilo é real. Depois aí Júlio César morre, ela acaba se envolvendo com Marco Antônio, aí tem uma guerra civil em Roma, que aí o imperador, acho que é Otaviano ou Augusto, eu não lembro qual dos dois, que aí ele invade o Egito e ela se mata junto com Marco Antônio. Aquela história da cobra, né? Eles pegam a cobra pica eles, isso também é real. E o filho dela? O pateta do marido assumiu? Assim, assumiu, mas depois o marido morre, o filho é levado para Roma e a gente perde o contato, perde um pouco da história do que acontece. Mas você acha que ela mantinha esses amores lá com os romanos para realmente proteger o Egito? Com certeza. Ai, olha porque porque ela manteve o Egito como não uma província, como um país livre que pagava uns tributos para Roma, mas que ninguém mandava lá dentro. Quando ela morre, aí oficialmente Roma invade. E aí o Egito passa a ser uma província romana. Ô, Léo, assim, no Vaticano, por exemplo, né, tem muitos segredos lá que dizem que se a sociedade tomasse conhecimento, a gente ia ficar desesperado e tal. Na civilização egípcia, existe um local secreto, protegido, com ensinamentos, com registros, com acervos da antiguidade, daquele momento, que são preservados e guardados às 7 chaves? Existe esse tipo de relato e de registro? A gente tinha a Biblioteca de Alexandria, que talvez fosse o maior símbolo disso, e passou por 2 incêndios, né? Os cristãos da época foram lá e queimaram tudo. Meu Deus. Sobrou um pergaminho só. E a gente tinha todo o conhecimento da antiguidade lá. A Cleópatra ela instituiu um negócio muito interessante, pra vocês entenderem a importância da biblioteca. Cada navio que parasse no Porto de Alexandria, e vamos entender que o Porto de Alexandria era o porto mais importante do Mediterrâneo naquela época. Então era navio o tempo todo. Cada um deles tinha que deixar lá um pergaminho de conhecimento. Então olha o tanto de coisa que tinha. Então esse era o principal lugar. Depois, quais são os lugares que hoje vão se tornar os lugares que têm que ser protegidos? São os templos e as tumbas. Porque é lá que as coisas hoje estão escritas. Então quando a gente vai em Saqqara, ver um templo lá de uma princesa, de um nobre, é lá que o cotidiano do Egito está todo escrito. Então a gente tem alguns papiros que às vezes são encontrados, papiros que são muito importantes, inclusive como esse que eu citei no começo, falando lá do que os trabalhadores das pirâmides comiam, quantos trabalhadores eram. A gente tem isso documentado. Então esses papiros são importantes. Mas assim, um lugar onde tem uma profusão de papiros, um lugar com um monte, não tem mais. Esses incêndios que destruíram boa parte dos ensinamentos egípcios foram incêndios criminosos? Foram. Criminosos. Na época eles foram porque os cristãos olhavam para aquilo e entendiam que ali dentro tinham conhecimentos heréticos, conhecimentos de povos que não eram cristãos. Eles ainda não eram uma maioria no Egito, mas eles tinham muita força política. E aí eles causaram os incêndios lá na biblioteca. Foram 2 grandes incêndios. O primeiro não foi tão grave, foi controlado, mas o segundo destruiu a biblioteca inteira. Em que momento que essa autonomia egípcia vai se perdendo com influência de outros povos? Bom, a gente vai ter talvez a maior perda vai ser com o Império Romano, que aí vai dominar mesmo, e o Egito passa a ser uma colônia romana depois para os bizantinos, né, que são o Império Romano do Oriente, e aí quando a gente tem ali por volta dos anos 600 e poucos, os árabes começam a dominar a região. Então a gente vai ter o Império Mameluco, aí você tem o Império Árabe dominando a região, e aí aquele povo egípcio antigo, ele vai se miscigenar com esses povos todos. Então você vai olhar hoje lá para alguém, é muito difícil dizer se aquela pessoa que está lá no Egito, ela vem de um povo antigo ou não. A única etnia que tem hoje no Egito que está preservada são os núbios, que é uma etnia de pretos retintos que vieram do sul do Egito, da Núbia antiga, que hoje é o Sudão, e que eles têm hoje
3 regiões no sul do Egito onde eles estão. Aí você vê que o único lugar que realmente tem pretos retintos no Egito são os núbios. Essa é a única etnia que a gente consegue ver que foi preservada. O resto, os egípcios hoje são um povo extremamente miscigenado. Por isso que eu até brinquei, né? Eles são muito parecidos com a gente aqui no Brasil, porque a gente também é um povo muito miscigenado. É até difícil. Tem muita gente que fala assim, não, os egípcios eram pretos. É difícil a gente afirmar qualquer coisa. Não tem como. Não tem como a gente saber. Existiram faraós pretos, existiram faraós mais claros. Se a gente pega as dinastias gregas, todos eram brancos, porque todos eram gregos que casavam entre irmãos. Então, assim, quando a gente pega a história do Egito, é muito difícil a gente cravar uma coisa. Ainda mais que foi muito destruído, né, Léo? Invasões, destruição, Botafogo. Nunca foi respeitado, assim, de fato. O que a gente acha hoje lá é o que escava, né? O resto. E o Egito é impressionante. Você escava um lugar, você acha alguma coisa. É impressionante. Os arqueólogos acham que a gente não encontrou nem 10% do que tem lá. Olha ainda. só. E olha que Luxor, que é uma cidade egípcia, tem 33% de todos os achados arqueológicos do mundo só numa cidade. Para ver o tão rico que é o lugar, tão rico que é lá. Lá tem muita coisa. E existem estudos geológicos acontecendo nesse momento lá? Tem. E arqueológicos também? Tem um bem interessante, inclusive. Tem uma equipe japonesa. Lá no Egito é muito comum as equipes egípcias se juntarem com equipes internacionais que ajudam a financiar as explorações. Tem uma equipe japonesa, quando eu estava lá agora na última viagem ano passado, eles tinham acabado de descobrir que a esfinge tem espaços ocos dentro dela. Que sempre foi uma teoria, a esfinge deve ter sido usada por alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, como a gente sabe que ela foi esculpida em rocha única e ninguém nunca achou uma entrada, ninguém sabia se tinha ou não uma entrada. E essa expedição japonesa usou vários tipos dessas tecnologias, tipo a tomografia que a gente falou no começo, e eles descobriram que parece que tem câmaras ocas dentro da esfinge. Então isso é um achado arqueológico super recente e que talvez tenha alguma coisa lá dentro. Mas a população egípcia, os governantes, eles deixam pesquisadores do mundo todo chegarem lá com autorização, ou é uma coisa mais restrita só para o governo egípcio? Não, eles deixam porque... sonda, pode passar sonda? Pode, mas desde que assim, o governo egípcio não tem dinheiro para olhar todos os sítios arqueológicos. Gente, uma parte da viagem que eu faço lá, a gente vai pro extremo sul do Egito e depois vai subindo de cruzeiro o Nilo. Você vai olhando a margem do rio, é escavação atrás de escavação. É ponto arqueológico atrás. Então, assim, o governo egípcio não consegue explorar tudo. Então, ele faz esses convênios com universidades de outros países. Então, você tem lá missão do Japão, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Costa Rica, inclusive a que está procurando a Cleópatra, se eu não me engano, ou é da Costa Rica ou de Porto Rico, um dos 2 países aqui da América Central, é uma pesquisadora mulher que está procurando ela. E aí, o que o governo egípcio faz? Ele analisa a expedição, ele vê o que a expedição tem de dinheiro e ele tem uma época no ano que ele permite que a expedição possa usar aquele local. Passou aquele período, tem que esperar um tempo e aí pode usar de novo. Mas tem expedições do mundo inteiro lá com o governo egípcio. Quais são as teorias do que aconteceu com o corpo da Cleópatra? Tem um lugar que chama... perto ali de Alexandria, que chama, se eu não me engano, Osíris Magma, ou alguma coisa assim. É um lugar que eles acham que ela está enterrada lá. É o lugar mais provável que talvez ela esteja enterrada. E essa arqueóloga, ela está muito próximo de descobrir ela descobriu uma tumba. Ela está tentando entrar na tumba, porque tem vários lugares alagados. Eles têm que tomar muito cuidado, porque lá no Egito isso é muito comum. Ter lugar alagado quando você chega na tumba e não saber de onde vem a água. Então eles estão tentando chegar para descobrir. É o mais próximo que a gente tem hoje de encontrar a tumba da Cleópatra, que é esse lugar, Taposiris Magma, é o nome do lugar, Taposiris Magma. É tipo uma cidade antiga que provavelmente, Cleópatra morava ali perto, provavelmente ela foi enterrada lá. É o que a gente sabe, mas a gente não comprovou, mas talvez ache a Cleópatra lá. Existe alguma possibilidade, já fizeram esse estudo provavelmente, das pirâmides em algum dia, ou seja, até para descobrir essa nova civilização subterrânea lá, existe a possibilidade das pirâmides ruírem? Existe essa perspectiva? Olha, tem um ditado lá no mundo, lá no Egito, que diz que o homem teme o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. Elas estão construídas em blocos de calcário de uma maneira muito estável, num platô de pedra muito estável. Já tiveram vários terremotos no Egito. Já caiu coisa a 1000 quilômetros do terremoto. Tem uma estátua em Abu Simbel que caiu com um terremoto, foi em Alexandria. Você está falando de 1000 quilômetros de diferença. Mas nas pirâmides não cai. Então, existem riscos, claro, de pessoas quererem escavar e tudo, e poderem danificar algum tipo de estrutura subterrânea de sustentação que a gente não sabe se está lá.
e que talvez esse estudo novo esteja mostrando que tem alguma coisa lá. Então, o medo é de prejudicar. Então, eles são muito cautelosos com isso. Agora, eu não acho que as pirâmides vão cair, não. Acho que a gente vai... talvez a humanidade seja extinta antes das pirâmides Ela faz caírem. parte das 7 maravilhas do mundo? Ela é, inclusive, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A única que está de pé hoje. E ela continua sendo uma maravilha do mundo. É a única das 7 antigas que está de pé.